Fala, fiel! Que alegria estar de volta com mais um vídeo exclusivo para você que vive o Corinthians intensamente. Aqui é o espaço sagrado do torcedor que vibra, sofre, comemora e nunca abandona o timão. Então já chega se acomodando, porque hoje tem muito assunto quente vindo direto do Parque São Jorge e o clima é de expectativa, confiança e, claro, aquela pitada de emoção que só o Corinthians consegue entregar. O time vem de um embalo que tá deixando o torcedor animado e o Dorival Júnior com uma dorzinha de cabeça daquelas boas, viu? Depois da vitória sólida contra o Grêmio, a terceira consecutiva, o Timão já se posiciona entre os 10 primeiros do Brasileirão e começa a sonhar alto. A conversa nos bastidores é clara, dá pra mirar sim em uma vaga na Libertadores, seja direta ou via pré. E esse é o tipo de ambição que a torcida gosta de ver. O elenco parece ter reencontrado seu equilíbrio, e o técnico, aos poucos, vai moldando um Corinthians competitivo, confiante que vem mostrando evolução em todos os setores. Mas não dá para negar, o próximo desafio é daqueles que exigem concentração total. O Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista, é sempre um adversário enjoado, ainda mais num jogo noturno, com casa cheia e pressão da torcida local. Só que o Corinthians chega com moral, com resultados expressivos e com a defesa funcionando como um relógio. 3 vitórias seguidas sem sofrer gols é algo que há muito tempo o torcedor não via. O sistema defensivo encontrou sua forma, e isso é o alicerce de qualquer time vencedor. E olha, se tem uma coisa que o corintiano entende é que os grandes times da nossa história sempre foram construídos a partir de uma defesa sólida, compacta e guerreira. E falando em defesa, Dorival Júnior mexeu as peças e encontrou uma nova formação que vem dando certo. A aposta em um terceiro zagueiro vem se mostrando eficiente, seja com Fabrício Angileri caindo pela esquerda, seja com Ranieri fazendo o papel híbrido entre volante e zagueiro. Essa variação tática trouxe equilíbrio e consistência, permitindo ao time se proteger melhor sem perder poder ofensivo. Metade dos jogos sob o comando do Dorival terminaram sem o Corinthians ser vazado. É um número expressivo, daqueles que mostram trabalho bem feito, treino bem aplicado e, principalmente, comprometimento do grupo. O técnico conseguiu o que muitos pediam há tempos, um time que não se desorganiza quando perde a bola. O torcedor lembra bem como era complicado ver o Corinthians tomando gols bobos, sofrendo com falhas defensivas e sem conseguir reagir. Agora, é outro cenário. Os jogadores estão encaixados, entendendo o esquema e com uma sintonia que faz diferença dentro de campo. E o melhor, o elenco vai se reforçando naturalmente, com o retorno de nomes importantes que estavam fora por lesão ou suspensão. Ranieri, Breno Bidon e José Martins estão de volta e dão novas opções para o meio-campo. Além deles, Maicon e Carrillo seguem firmes, formando aquele setor de confiança que protege a zaga e dá ritmo ao time. No ataque, Memphis e Yuri continuam sendo as grandes referências. Quando esses dois jogam juntos com garro, o Corinthians se transforma. É o famoso Corinthians Prime, o trio que faz a diferença, que dita o ritmo, que decide. E os números não mentem, quando eles estão em campo, o aproveitamento é quase perfeito. É raro ver o time perder com esses três em ação. Mas Dorival tem um dilema. Com todo mundo à disposição, quem sai? O esquema com 3 zagueiros funcionou muito bem, mas com os retornos, surge a dúvida sobre manter ou voltar para a linha de 4 defensores. O Angileri foi muito elogiado, inclusive já tem conversa rolando para renovação de contrato, o que é mais do que justo, porque ele vem se mostrando uma peça de confiança e de muita entrega. Quando foi preciso, ele assumiu posição, ajudou na marcação, foi firme nas divididas e deu segurança. É o tipo de jogador que veste a camisa com seriedade e merece seguir no elenco. Agora, se Dorival mantiver o trio defensivo, alguém do meio pode acabar ficando de fora. E é aí que vem a questão, será que ele vai abrir mão de algum dos titulares? Parece improvável. Maicon é o capitão e referência de liderança. Carrillo e Garro são essenciais na transição e na criação. Memphis e Yuri são intocáveis. Então o treinador precisa pensar bem como equilibrar o time sem perder o padrão que trouxe essas vitórias. O cenário mais provável é ver o Corinthians num sistema híbrido, com Ranieri recuando quando necessário e ajudando na recomposição defensiva.
O torcedor sente que o time está com cara, com identidade. O que antes parecia um grupo perdido agora é um coletivo que sabe o que quer. E essa recuperação vem em boa hora, porque o calendário não dá trégua e o elenco precisa mostrar que tem força para brigar nas competições que restam. Dorival encontrou um ponto de equilíbrio e o desafio agora é manter a constância. São muitos jogos decisivos pela frente e o foco precisa ser total. No treino desta segunda-feira, o clima era leve, de confiança, mas também de concentração. Quem jogou mais de 45 minutos fez aquele trabalho regenerativo clássico, enquanto o restante do grupo foi para a academia e depois para o campo, onde Dorival comandou um treino intenso de posse de bola em campo reduzido. A ideia é manter o ritmo, melhorar as trocas rápidas e preparar o time para pressionar desde o início em Bragança. A última atividade antes da viagem será na terça-feira, e a expectativa é que o técnico defina o time titular ali mesmo, no CT Joaquim Grava, com todo mundo à disposição. E um destaque especial vai para o goleiro Hugo Souza, que vem numa fase espetacular. O cara foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia e está vivendo o auge da carreira. Merecimento total. Desde que chegou, ele mostrou segurança, personalidade e vem sendo peça fundamental nesse momento de reconstrução defensiva. É bonito ver um jogador que se reinventou, que acreditou no trabalho e que hoje colhe os frutos. O Corinthians volta a se posicionar como um time que acredita, que briga até o fim e que não se abala com críticas. É o estilo que sempre marcou o clube, a raça e a vontade de vencer. E com Dorival Júnior, a equipe parece ter encontrado o caminho certo. Agora é foco total no Bragantino, um adversário perigoso, mas que pode ser a chave para consolidar de vez essa retomada. O torcedor sente o cheiro de coisa boa no ar, e quando a Fiel sente isso, meu amigo, é porque vem mais alegria por aí. O elenco tá completo, a confiança voltou e o ambiente tá favorável. Esse é o Corinthians que o torcedor quer ver, competitivo, vibrante e com alma. Tudo indica que o time vai a campo com o que tem de melhor, e se repetir as atuações recentes, dá para acreditar sim em mais uma vitória e quem sabe numa arrancada histórica rumo ao topo da tabela. O Timão tá vivo, tá de volta e promete dar trabalho até o fim do campeonato. E para deixar o clima ainda mais interessante antes desse confronto contra o Bragantino, tem um assunto que mexeu com o vestiário e com a torcida, a entrevista de Memphis Depay depois do jogo. O atacante holandês, que foi um dos destaques na vitória, deu declarações que dividiram opiniões, mas que, no fundo, mostraram um cara consciente do que vive e do que sente dentro do Corinthians. Falando em inglês, Memphis respondeu a perguntas sobre as críticas que vinha recebendo e comparou seu desempenho no Timão com o da seleção da Holanda. E foi ali que ele soltou uma frase que repercutiu forte: lá a bola chega, aqui às vezes não chega. A declaração pegou muitos de surpresa, mas, sendo justo, ele não disse nenhuma mentira. É claro que é uma comparação delicada, porque os contextos são totalmente diferentes. Na seleção holandesa, Memphis joga com atletas de altíssimo nível, acostumados com a elite do futebol europeu, e enfrenta adversários que, na maioria das vezes, têm um nível técnico inferior. Já no Corinthians, ele encontra um cenário muito mais competitivo, com defesas intensas, marcações apertadas e, muitas vezes, um time que precisa se adaptar a diferentes formações e ausências. Então, sim, é natural que ele sinta a diferença. O que ele quis dizer, no fim das contas, é que precisa de mais suporte ofensivo, mais aproximação, mais bola chegando com qualidade. E isso é algo que o Dorival Júnior sabe. Desde que assumiu, o técnico vem trabalhando para ajustar o posicionamento do Memphis, deixando-o mais próximo de Yuri e menos isolado. Quando os dois jogam juntos, o ataque flui melhor, o time ganha profundidade e o Corinthians se torna mais perigoso. Só que o torcedor também precisa entender o outro lado. Memphis ainda busca o equilíbrio entre ser o protagonista e se adaptar à dinâmica do futebol brasileiro. E, convenhamos, o cara tem sido decisivo. Mesmo com algumas críticas, ele participou diretamente de lances importantes, gols e assistências. E o que muitos esquecem é que o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista muito por causa dele. Memphis foi protagonista em vários momentos da campanha, e mesmo quando esteve fora por lesão, sua ausência foi sentida. Então, é natural que ele cobre mais de si e da equipe.
O que talvez tenha causado desconforto foi o tom da declaração, mas quem conhece o Memphis sabe que ele é direto, fala o que pensa e não foge da responsabilidade. Dentro do elenco, a fala foi recebida com maturidade. Dorival e os líderes do grupo conversaram, o clima foi leve, sem crise. Pelo contrário, serviu até de combustível para motivar o elenco. A ideia é usar isso como ponto de virada, para mostrar que o time pode oferecer mais ao seu ataque, que pode criar mais chances e aproveitar melhor os momentos de domínio. O Corinthians, quando joga solto, quando se impõe, é um time muito difícil de ser batido. E é esse espírito que o técnico quer resgatar de vez, especialmente agora que o elenco está completo e saudável. Falando em elenco, Dorival vive um momento raro, praticamente todo mundo à disposição. Depois de meses lidando com suspensões, lesões e desfalques, ele finalmente pode montar o time ideal. É uma novidade positiva e ao mesmo tempo um desafio, porque agora ele precisa escolher entre boas opções. Ranieri voltou com ritmo, Breno Bidon pede passagem, José Martins mostrou qualidade e Maicon continua sendo peça fundamental na engrenagem. Isso sem falar em Garro, que tem sido o cérebro da equipe, e nos laterais que estão se destacando, como Bidu e Mateuzinho, que vivem excelente fase. O clima dentro do CT Joaquim Grava é de confiança total. Os treinos mostram um grupo unido, competitivo e concentrado. Os jogadores sabem que estão em um momento decisivo e que cada ponto pode fazer diferença na reta final do campeonato. E a torcida sente isso. Dá para perceber que o Corinthians reencontrou aquela energia contagiante, a mistura de raça e técnica que sempre caracterizou os grandes times do clube. O torcedor olha para esse time e volta a acreditar, volta a se enxergar em campo. E esse sentimento se reflete na arquibancada. Na Neoquímica Arena, o apoio tem sido ensurdecedor, e mesmo fora de casa, a Fiel marca presença. Bragança Paulista deve receber um bom número de corintianos empurrando o time. É o combustível que o elenco precisa para manter o embalo e buscar a quarta vitória seguida. São detalhes assim que fazem diferença, e o próprio Dorival sempre destaca o quanto o torcedor influencia o desempenho da equipe. Voltando ao campo, o grande trunfo do Corinthians tem sido o equilíbrio. A defesa se consolidou, o meio-campo ganhou ritmo e o ataque está cada vez mais entrosado. Os 3 gols sofridos nos últimos 9 jogos mostram que o sistema defensivo está ajustado. É o tipo de consistência que transforma um time competitivo em um candidato sério a grandes objetivos. Se o Corinthians mantiver essa média, vai brigar por vaga na Libertadores até o fim. Mas é claro que ainda existem desafios. O elenco é bom, mas o banco carece de peças do mesmo nível dos titulares. Quando perde um ou 2 nomes-chave, o rendimento cai, e isso é algo que precisa ser resolvido para o futuro. Memphis mesmo destacou na entrevista que o Corinthians precisa reforçar o elenco se quiser competir de igual para igual com times como Flamengo e Palmeiras. E ele tem razão. O Corinthians titular é forte, mas para uma temporada longa, é preciso ter elenco. A diretoria sabe disso, mas enfrenta dificuldades financeiras e restrições por causa do transfer ban. Mesmo assim, há otimismo de que a próxima janela será mais ativa, com ajustes pontuais e foco em manter a base do time. A ideia é não perder as peças principais e dar continuidade ao projeto de Dorival Júnior, que tem respaldo e apoio interno. A reta final da temporada promete emoções fortes. O Corinthians ainda disputa a Copa do Brasil e segue vivo na briga por um lugar entre os melhores do Brasileirão. O torcedor quer ver esse time chegar longe, e os jogadores parecem determinados a entregar o máximo. Se o grupo mantiver o foco e o ritmo, dá para sonhar com um fim de ano histórico. E quem sabe, o que começou como uma temporada de reconstrução não termine com taça e classificação para a Libertadores. O torcedor corintiano sabe bem como é. Quando o time cresce no momento certo, é difícil segurar. O Corinthians renasceu na hora certa, encontrou seu estilo, recuperou a confiança e voltou a jogar com alma. E com Dorival Júnior no comando, tudo indica que essa caminhada ainda vai render muitas alegrias para Fiel. O timão tá no caminho certo, e a história, como sempre, será escrita com raça, suor e o coração de milhões de corintianos espalhados pelo mundo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians.
Continuando. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais surpreendentes de sua história recente. Em um discurso carregado de emoção, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, anunciou na última terça-feira o que promete ser a maior venda de uma SAF no Brasil, causando burburinho imediato entre torcedores, dirigentes e investidores do mercado esportivo. Sem revelar detalhes concretos sobre valores ou o destino do negócio, Stabile afirmou que se trata de um marco histórico para o clube e para o futebol nacional, deixando claro que o movimento colocará o Corinthians em um patamar financeiro inédito. Segundo fontes próximas à diretoria, a transação envolveria investidores internacionais interessados em associar seus nomes a um dos clubes mais tradicionais do país, e poderia representar uma injeção de recursos capaz de revolucionar a gestão e o planejamento esportivo alvinegro. O discurso de Stabile, que emocionou a torcida presente, destacou que essa operação não é apenas uma venda, mas uma oportunidade de transformar o clube em referência de profissionalismo e inovação dentro do futebol brasileiro. Hoje é um dia histórico. Estamos abrindo uma nova era para o Corinthians, e espero que todos os torcedores sintam orgulho dessa conquista, disse o dirigente, com a voz embargada, diante de jornalistas e conselheiros. O rumor já se espalhou rapidamente nas redes sociais e grupos de WhatsApp, alimentando especulações sobre quem seriam os interessados, como o clube será administrado daqui para frente e quais seriam os impactos no elenco. Alguns apontam que a operação pode incluir cláusulas estratégicas de governança que permitam manter a essência do Corinthians enquanto modernizam sua estrutura, algo até então inédito no futebol brasileiro. Outros, mais cautelosos, lembram que grandes vendas de SAFs costumam envolver negociações complexas e longos períodos de adaptação, e que o efeito real sobre o clube só será percebido com o tempo. Enquanto isso, torcedores e jornalistas se dividem entre o entusiasmo e a incredulidade. Alguns já comemoram a possibilidade de ver o Corinthians mais competitivo e estruturado, com recursos para reforços, infraestrutura e até marketing internacional. Outros temem que a pressão por resultados rápidos transforme a operação em uma bomba relógio financeira, criando um cenário de expectativa quase cinematográfica. Uma coisa, no entanto, parece certa: o anúncio de Stabile já colocou o Corinthians no centro de um dos maiores burburinhos do futebol brasileiro, e ninguém ousa descartar que essa negociação possa se tornar um divisor de águas na história das SAFs no país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!